Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que pode, de verdade, definir o sucesso ou o fracasso na carreira jurídica: as falácias. E veja bem, isso aqui não é teoria acadêmica, não. É a prática, é o dia a dia que separa os argumentos que são fracos daqueles que realmente convencem. Ok, vamos ser bem diretos. Por que esse assunto é tão crucial? Porque a gente não está falando de algo teórico, distante. Estamos falando de uma verdadeira ferramenta de sobrevivência profissional. Dominar isso é simplesmente fundamental. E é aqui que mora o perigo, sabe? Não se trata de incompetência. São armadilhas do nosso próprio raciocínio, erros que a gente comete sem querer. E são essas falhas que podem minar um argumento e destruir a credibilidade no tribunal, muitas vezes sem que a pessoa sequer perceba. Então, vamos começar pelo começo. O que é exatamente uma falácia? É essencial entender a natureza dela para conseguir identificar. A definição é bem clara. Uma falácia parece fazer sentido, ela engana à primeira vista, mas quando a gente para analisar, a lógica não fecha. E o detalhe mais importante é essa palavrinha aí, involuntário. Quem comete a falácia acredita de verdade que o seu argumento é bom. E isso nos leva a uma distinção que é crucial. A falácia é um erro honesto, não intencional. Já o sofisma, o sofisma é o contrário, é o engano deliberado. A pessoa sabe que o argumento é furado, mas usa mesmo assim para enganar. Aqui o nosso foco são as falácias, aqueles erros que a gente comete sem nem se dar conta. Agora que a gente já sabe o que é uma falácia, vamos conhecer algumas das mais comuns. Sabe, aquelas que aparecem o tempo todo na argumentação jurídica. Reconhecer essas figuras é o primeiro passo para não cair nessas armadilhas. A petição de princípio. Ah, essa é um clássico. Também conhecida como raciocínio circular. É aquele argumento que fica andando em círculos, sabe? Ele usa a própria conclusão como se fosse uma prova. Basicamente, ele assume como verdade justamente aquilo que deveria provar. Olha só este exemplo. Dizer que uma lei é válida porque a promulgação foi válida parece lógico, né? Mas ser válida e ter sido validamente promulgada são, na essência, a mesmíssima coisa. Não tem uma razão externa, uma prova real de validade. É um argumento que não leva a lugar nenhum. E aqui a gente vê a grande diferença. O argumento fraco fica ali, girando em círculos. Já o argumento forte, esse traz elementos de fora, razões reais, independentes. Ele vai falar de benefícios sociais, de proteção a vulneráveis, de princípios legais, ou seja, ele constrói um caso de verdade, em vez de só ficar repetindo a mesma ideia com outras palavras. O apelo à piedade, ou ad misericordiam, essa é muito comum. Acontece quando a emoção entra no lugar da lógica jurídica. O argumento tenta apelar para compaixão, procuração, mas esquece de apresentar o fundamento legal que é necessário para a decisão. Esse aqui é um exemplo clássico. A situação da cliente, claro, é comovente, mas o sofrimento, por si só, não cria uma base legal para a indenização. O argumento apela à pena, mas não estabelece a responsabilidade legal, o nexo causal, o cálculo do dano, nada disso. E aqui está o pulo do gato, para usar o elemento humano do jeito certo. O argumento fraco joga tudo na emoção. Já o argumento forte, não. Ele primeiro constrói a base legal, prova o dano, cita a lei, a jurisprudência, e só depois usa a situação pessoal da cliente como um fator a mais. A emoção vem para apoiar a lei, não para tomar o lugar dela. A falsa dicotomia é uma tática de simplificação muito perigosa. Ela cria um cenário de preto no branco, ou é isso ou é aquilo. Só que a realidade jurídica quase nunca é assim, né? É quase sempre uma escala de cinzas, cheia de nuances e possibilidades no meio do caminho. Esse exemplo força uma escolha radical, ou tudo ou nada. Mas e a responsabilidade parcial? E a responsabilidade solidária? Ou a condicional? A falácia aqui é justamente ignorar todo esse espectro de possibilidades que existe entre os dois extremos. A comparação aqui diz tudo. O argumento fraco limita o debate, coloca a discussão num beco sem saída. Já o argumento forte, ele abre o leque. Ele mostra que existem múltiplas saídas, várias decisões possíveis. Reconhecer a complexidade do caso demonstra um raciocínio jurídico muito mais sofisticado e, claro, muito mais convincente. Certo. Agora que a gente já conhece alguns dos tipos principais de falácias, a pergunta é: como virar um detetive de argumentos fracos? Vamos ver um método bem prático para identificar essas falhas. É um processo de 4 passos. Tudo começa com aquela pulga atrás da orelha, aquele sentimento de, tem alguma coisa errada aqui.
Depois, vem a análise crítica, desmontando o argumento parte por parte. O terceiro passo é dar nome ao erro, classificar a falácia. E, por fim, a refutação clara e direta. É um roteiro para desarmar qualquer raciocínio falho. Agora, a parte mais importante. Vamos virar esse espelho e aplicar todo esse conhecimento para blindar os nossos próprios argumentos, garantir que eles sejam sólidos, lógicos e, claro, livres de falácias. Pense neste checklist como uma ferramenta de autodefesa. Antes de finalizar uma petição ou se preparar para uma audiência, vale a pena se fazer essas perguntas. Elas podem revelar pontos fracos que estavam escondidos ali. É um filtro que impede que um pequeno erro acabe comprometendo um caso inteiro. Para fechar, vamos resumir tudo. Vimos a petição de princípio. Ela assume o que quer provar. E a gente evita isso dando razões de verdade. Vimos o apelo à piedade, que usa só a emoção. E a gente corrige combinando essa emoção com a lei. E, por fim, a falsa dicotomia, que limita as opções, e a gente combate mostrando que existem várias outras possibilidades. É um guia rápido para manter o raciocínio sempre afiado. E com isso, a gente chega ao final. A grande questão que fica agora não é só o que aprendemos, mas como vamos usar isso. Estar ciente dessas armadilhas do raciocínio muda tudo. A forma como se escuta, como se lê e, principalmente, como se argumenta. A busca pela lógica e pela clareza, essa sim, nunca termina.